Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Nesse mês de dezembro eu decidi falar sobre um tema, um assunto, apenas um assunto o mês inteiro, né? Todos os cultos, tanto de terça, tanto de domingo, eu quero pregar baseado, pode chamar uma série, essa série, e eu gostaria de falar sobre Jesus. Então eu quero falar o mês de dezembro todo a respeito de Jesus. Dezembro é um mês que, infelizmente, muitas pessoas só se lembram de Jesus no mês de dezembro, né? É Natal, Jesus nasceu. E, na verdade, muitas nem sabem que Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro, né? É 24, 25. Comemora Jesus. Parabéns, Jesus. Ninguém nem sabe o dia que Jesus nasceu, na verdade, o dia certo, né? Provavelmente nem dezembro foi, março, abril, maio. Os estudiosos acreditam que tenha sido mais para frente. Mas foi um dia que foi estabelecido, onde a gente comemora, né? Então, na verdade, o mês de dezembro já entra todo aquele clima, né, de Natal e tudo, e chega lá o dia 24, os familiares se reúnem, todo mundo se reúne, ali, muitas vezes, onde as pessoas dão as mãos, né, e agradecem a Deus juntos, pela vida de Jesus, né, por Jesus ter vindo, ter nascido. Então eu gostaria de, no mês de dezembro, a gente falar um pouquinho sobre Jesus. Na verdade, a gente podia ficar falando a vida inteira sobre Jesus, mas eu vou pegar aí essas 7 semanas para a gente falar um pouquinho sobre o nascimento, sobre a morte, sobre ministério, sobre a vida de Jesus enquanto homem, como ele andou aqui na terra. Eu acredito que vai ser uma bênção nas nossas vidas, né? E na verdade hoje eu gostaria, através dessa mensagem que eu vou pregar, responder uma pergunta que eu coloquei aqui. A pergunta que eu coloquei é: por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? E através da mensagem de hoje eu gostaria de tentar responder essa pergunta, né? Por que é que Jesus nasceu? Talvez você nunca tenha parado para pensar, ou talvez você tenha até várias respostas. Jesus nasceu para isso, por causa disso, daquilo, né? E eu gostaria de olhar alguns textos da Bíblia para a gente tentar compreender um pouquinho melhor isso aqui. Então eu quero ler com vocês livro de Hebreus, capítulo 2, dos versículos 9 até o 18. Se você não está com a sua Bíblia, não se preocupe, você pode acompanhar no telão. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo:
a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu oro e peço que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que o Senhor venha trazer clareza aos nossos corações nesta manhã, Pai, que não seja apenas conhecimento, mas que realmente o Senhor possa nos revelar a Tua palavra, Pai, trazer vida às nossas vidas. Deus, nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. Sabemos que precisamos crescer no Senhor, sabemos que precisamos de mudança em tantas áreas das nossas vidas. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer nos nossos corações e nas nossas vidas nesta manhã. Pai, sinta-se à vontade neste lugar, fala conosco. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã. Pai, usa a minha vida como boca do Senhor neste lugar, Pai, para que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado nos corações nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos aplaudir a Deus pela palavra de Deus, maravilhosa, amém. O livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, não sabemos quem é, alguns chutam, porém a Bíblia não diz, mas o livro de Hebreus foi um livro escrito para os hebreus, os judeus, na verdade cristãos, né, espalhados por vários lugares, e o que acontece aqui é que eles estavam tentados a voltar ao judaísmo, eles estavam tentados a voltar às leis, eles estavam tentados a voltar no tempo e voltar às leis de Moisés, né? Eles já conheciam Jesus, isso foi depois, né, de Jesus ter morrido, ressuscitado, mas diante de falsos profetas e tantas coisas acontecendo, eles estavam meio com dúvidas, pensando em retornar. Então, na verdade, o livro de Hebreus vem mostrar, vem falar para aquelas pessoas o seguinte: não tem nada que seja superior, na verdade, do que Jesus. As leis não são superiores do que Jesus, Moisés não é superior do que Jesus, vem na verdade mostrar a superioridade de Jesus para aquelas pessoas, porque Moisés naquele tempo era como um Deus quase para aquelas pessoas, era o grande líder, né? Era uma pessoa que eles reverenciavam, né? Moisés, e aí o livro de Hebreus na verdade vem com a intenção de mostrar que na verdade tudo que aconteceu no Antigo Testamento, né, Moisés e as leis, na verdade foram sombra, na verdade apontavam para Jesus, né, apontavam para o sacrifício, apontavam para a pessoa de Jesus que viria e na verdade ofereceria o sacrifício perfeito, né? E então o livro de Hebreus vem com essa intenção. O texto que nós lemos aqui, os versículos que nós lemos aqui, vai falar um pouquinho e eu acho que vai trazer as respostas que eu gostaria de trazer nessa manhã. Acho que vai responder para nós aqui a pergunta que eu fiz, né? Por que é que Jesus nasceu, né? A gente, quando fala sobre o nascimento de Jesus, a gente fala de Natal e tudo isso, e tem um texto na Bíblia que, aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 10, eu acho interessante, porque aqui na verdade é uma conversa de Deus com Jesus, antes de Jesus vir à terra. O escritor de Hebreus relata isso aqui, coloca lá em Hebreus no capítulo 10, dos versículos 5 a 9, que diz assim: por isso
ao entrar no mundo diz, Jesus dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Olha só, o escritor coloca aqui uma conversa, como se fosse Jesus conversando com Deus aqui, antes da primeira festa de Natal, antes do primeiro Natal. Natal ainda não existia, Jesus não tinha nascido, Jesus não tinha vindo, e aí agora Jesus tem uma conversa lá com Deus e fala, papai, acontece que eu entendi que o Senhor não ficou satisfeito com os sacrifícios, o Senhor não ficou satisfeito com holocaustos. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Porque só para nós entendermos um pouquinho, no Antigo Testamento, o que se fazia? As pessoas ofereciam sacrifícios, né? Elas matavam animais, elas derramavam sangue de animais, ofereciam sacrifícios, faziam holocaustos. E por que é que elas faziam isso? Porque o sangue de animal derramado como um sacrifício, na verdade, cobria o pecado do povo. Então o sacerdote fazia isso, o sumo sacerdote fazia isso lá no templo, eles eram representantes do povo diante de Deus, eles iam lá no templo, ofereciam sacrifícios para que os pecados do povo fossem perdoados. Só que o texto está dizendo que Jesus está tendo essa conversa com o Pai, está dizendo, olha, o Senhor não se agradou, o Senhor não ficou satisfeito com os holocaustos e com os sacrifícios, por isso um corpo formaste para mim, por isso eu vou cumprir então a tua vontade, por isso eu vou à terra, por isso eu vou nascer. O que acontece? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Deus, ele, a princípio, o homem pecou, o homem errou, o homem falhou, e por causa do pecado, agora o homem começa a oferecer sacrifícios para que o pecado fosse coberto, só que na verdade sacrifício de animal, sangue de animal sendo derramado não resolvia o problema do pecado, né? Apenas cobria o pecado, mas não eliminava o pecado. E aí Jesus diz, não, eu preciso resolver esse problema, e aí essa conversa que Jesus tem com Deus, né? Agora, se a gente for tentar responder essa pergunta e dizer, agora então tá bom, por que é que Jesus nasceu, por que Jesus veio? A gente poderia, na verdade, acho que tem muitas respostas, né? E tem várias respostas que são certas. Por exemplo, eu coloquei aqui, por que ele veio? Por que ele nasceu? Eu posso dizer, olha, ele nasceu para apresentar Deus. Sim, verdade, ele veio para ensinar a verdade, ele veio para cumprir as leis, a Bíblia diz isso. Ele veio para estabelecer o reino de Deus, ele veio para ensinar aqueles que não entendiam sobre Deus, ele veio para revelar o verdadeiro amor, ele veio para trazer paz, ele veio para curar enfermos, para tudo isso, e é verdade, a gente vê isso na Bíblia toda, e tudo isso é verdade, porém, são coisas que são secundárias, não foi o principal motivo de Jesus ter vindo, ter nascido. Estes não foram os principais motivos. Jesus não nasceu simplesmente para curar um cego, não foi o objetivo final do seu nascimento. Ele curou, ele andou na terra, abençoou as pessoas, abençoou. Jesus, ele não nasceu para ser reconhecido pelos homens, para estabelecer um reino terreno, para ser um rei, ser coroado, não, nada disso, né? Então, por que é que Jesus nasceu? Essa pergunta talvez nos intrigue. A resposta é simples, eu coloquei aqui, Jesus nasceu para morrer. Nossa, que coisa, ele nasceu para morrer. E a resposta, a razão, na verdade, sabe qual é? Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículos 5 a 8, só para a gente entender um pouquinho do porquê que ele nasceu para morrer, diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés.
Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Olha só o que acontece. Esse texto aqui de Hebreus, na verdade, está voltando lá para Gênesis, está mencionando lá no princípio, o que é que aconteceu? Quando Deus criou o mundo e criou o homem, a mulher, Deus colocou sobre o homem e a mulher o poder do que? De dominar sobre todas as coisas. Deus falou, olha, vocês vão dominar, vocês têm autoridade, vocês vão dominar sobre os animais, vocês vão dominar aí na terra. Só que Deus coloca uma observação, Deus diz assim, mas só tem uma observaçãozinha. Está vendo essa árvore aqui no meio do jardim? Esses frutos bonitos, brilhantes aí, só não pode comer desse fruto aqui, do resto vocês fiquem à vontade. Eu dei autoridade para vocês, vocês vão dominar, vocês vão comandar, vocês dominam sobre os peixes do mar, sobre todos os animais, tá tudo certo, só não come daquele fruto. A gente já sabe o que aconteceu, o fruto devia ser bonito demais, o homem, a mulher, eles foram lá e comeram do fruto. E aí o que é que aconteceu quando eles comeram o fruto? Essa autoridade que Deus havia entregue, havia dado para o homem e para a mulher de dominar, foi roubada. O diabo foi lá e roubou esta autoridade, o diabo foi lá e pegou do homem e da mulher. Agora Deus precisava pegar de volta. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entrou no mundo através ali de Adão, de Eva, a morte agora havia entrado. Agora o diabo tinha o poder da morte nas suas mãos e Deus precisava fazer alguma coisa. Agora a minha pergunta para você, e é o que o texto está dizendo aqui, está levando a gente lá para Gênesis, está dizendo, olha, Deus tinha dado autoridade para o homem estava lá, era para ele dominar e ficar tudo certo, mas o homem errou, falhou, perdeu, e aí Deus precisou fazer alguma coisa. Agora a minha pergunta é, será que Deus foi pego de surpresa? Porque às vezes a gente pensa, puxa, Deus tinha um plano perfeito, né? Ele criou o homem, a mulher, o mundo, um jardim maravilhoso, o jardim do Éden, tinha tudo que o homem e a mulher precisavam, o homem e a mulher foram lá comer do fruto. Puxa, acabado com os planos de Deus, Deus foi pego de surpresa. Será que Deus foi pego de surpresa? Eu digo para você que não, Deus nunca é pego de surpresa. Isso é bom nós sabemos, porque tem muitos momentos das nossas vidas que a gente pensa assim, puxa, não é possível, Deus, isso aqui pegou Deus de surpresa. Morre uma pessoa, a gente perde uma coisa, acontece algo terrível na nossa vida e a gente pensa, puxa, Deus foi pego de surpresa. Eu quero dizer já para você, Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Não, Gui, a pandemia pegou Deus de surpresa. Não pegou Deus de surpresa. Gui, Deus teve que ter um plano B, Jesus, porque o homem, ele não era o plano de Deus. Ele deu autoridade para o homem dominar, mas o homem pecou. Agora Jesus teve que vir para pegar de volta aquilo que o homem perdeu. Foi um plano B? Não foi um plano B, sabe por quê? Olha o que diz em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Quem é o cordeiro que foi morto? Jesus, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, na verdade, o plano de Jesus vir já estava feito antes da fundação do mundo. Não pegou Deus de surpresa, agora o homem pecou, o homem falhou, eu preciso criar agora uma saída para que o homem não morra, para que o diabo agora não destrua a humanidade. Não. O sangue precioso de Jesus, o cordeiro já estava preparado antes do mundo ser criado, antes da fundação do mundo. O cordeiro já estava preparado por mim e por você. Deus nunca é pego de surpresa. Isso é muito bom. Agora, Jesus, ele nasceu para morrer, e o porquê disso, como eu falei para vocês, o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer isso, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que nós servimos a um Deus, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que Ele não tem pecado nele. Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado, Deus ama
o pecador, mas ele odeia o pecado. E na verdade, o que acontece é que todos nós, todo ser humano pecou, todos nós falhamos, todos nós erramos. E se o sangue de Jesus não cobrisse as nossas vidas, sabe o que aconteceria comigo e com você? A ira de Deus pelo pecado me consumiria, te consumiria, mas por causa do sangue de Jesus que cobre as nossas vidas, nós não somos consumidos, porque o sangue de Jesus cobre as nossas vidas, nos lava dos nossos pecados, lava e nos purifica de tudo que nós fizemos. Na verdade, é isso que Jesus fez por nós, né? Agora, a morte de Jesus, e eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, porque Jesus, ele nasceu para morrer. Ele já sabia, não foi uma coisa que ele no meio da vida, acho que eu vou ter que morrer, porque não, ele nasceu com um propósito. Qual era o propósito? Eu vou viver a minha vida, eu vou caminhar, eu vou morrer, porque só através da minha morte eu vou conquistar algumas coisas, para que outras pessoas possam usufruir daquilo que eu vou conquistar através da morte. Algumas coisas que Jesus conquistou foi através da morte, não teria como ele conquistar se ele não tivesse morrido. Então a morte de Jesus nos trouxe muitas coisas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre o texto que nós lemos, fala algumas coisas que a morte de Jesus nos trouxe. Então, resposta está aqui, ele nasceu para morrer. E o que é que a morte dele nos trouxe? Eu não vou falar sobre tudo, porque não tem como, mas nesse texto que nós lemos aqui, vai falar algumas coisas. Por exemplo, no versículo 9, Hebreus 2:9 diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, olha só, provasse a morte por todo homem. Jesus, o fato de Jesus ter morrido, o que isso nos trouxe? O que isso causou para nós? Na verdade, Jesus, ele foi o nosso, o quê? O nosso substituto. Por quê? Porque quem deveria morrer era eu e era você. Quem que deveria morrer pelo teu pecado? Você que pecou, você que falhou. Mas ele foi o nosso substituto, é o que o texto está dizendo, olha, provasse a morte por quem? Por todo, não foi por um, por dois, por todo homem, por toda a humanidade, por todos os pecados. Imagina o tanto de pecado de toda a humanidade, do mundo inteiro, estava sobre as costas de Jesus naquela cruz. Então ele foi o nosso substituto, na verdade aquilo que eu e você precisávamos pagar, um preço que eu e você precisávamos pagar. Jesus foi lá e pagou por mim e por você. Eu não sei você, mas eu tenho motivos para agradecer, porque se o salário do pecado é a morte, então a única forma de pagar seria entregando vida, derramando sangue. Mas então Jesus veio e ele derramou sangue precioso, o cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado. Por isso então, agora toda a humanidade pode ser perdoada, pode ser alcançada, porque nós tivemos um substituto perfeito que foi para a cruz em nosso lugar. Olha que coisa maravilhosa. Nós deveríamos estar lá, mas ele foi em nosso lugar. Agora olha que coisa interessante que o texto diz aqui no versículo 9 também. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Está falando de Jesus aqui. Está falando que Jesus por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos. Mas em vários lugares na Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus é maior que os anjos. Jesus criou os anjos. Jesus é Deus. Ele que fez os anjos. Como é que o Criador é menor que a criatura? Não tem como. Ele é maior, mas o texto está dizendo, por um pouco de tempo, Jesus foi menor. Hebreus 1:4 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Falando de Jesus, ele era superior, maior do que eles. O próprio Deus afirma, falando de Jesus, e prova e mostra que o Filho era maior que os anjos. Ele diz, olha, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O próprio Deus dizendo, todos os anjos o adorem.
Mas aqui no texto que nós lemos está dizendo, por um pouco de tempo, Jesus foi feito menor que os anjos. Olha que coisa poderosa, olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Aquele que criou os anjos, aquele que os anjos o adoravam, era adorado por todos os anjos. De repente ele se faz menor, por um tempo, por um período de tempo, no tempo que Jesus foi homem, enquanto Jesus nasceu e viveu aqui na terra, ele foi menor que os anjos, porque nós, seres humanos, somos menores que os anjos, menor que os anjos. O tempo que ele teve aqui, ele foi. Então, olha só o que acontece. Jesus, pelo fato de não conseguirmos ir até ele, ele veio até nós, ele desceu o nível. É como se ele descesse a escada para pegar na minha mão e na tua mão e falar assim: vem cá, você não consegue chegar até lá, então eu vou vir até você e eu vou rebaixar, eu vou deixar de ser Deus um pouquinho, eu vou no seu nível para pegar na tua mão e andar junto com você. Olha o que ele fez por mim e por você, por um pouco de tempo, em toda a eternidade. Nunca mais isso vai acontecer, nunca mais. Agora anjos estão adorando, santo, 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 mas por um pouco de tempo, ele veio à terra, se fez homem, foi menor que os anjos, só para me resgatar, só para te resgatar, para me alcançar, para te alcançar. E olha que a gente nem merece, hein? Pecadores, rebeldes, a gente vira as costas para Deus, fica bravo com Deus. Deus fala para a gente fazer A, a gente faz B. Deus manda a gente para lá, a gente vem para cá. Não merece. Isso é graça, favor e merecido. Não é porque merecemos. Se fosse por merecimento, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Jesus fez isso por nós. Agora, é o que diz no versículo 9 ainda, diz assim: pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então Jesus, olha só, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, aqui, nos fala a causa, o motivo. Não foi por nada que eu fiz, não foi por nada que você fez, não foi porque você orou bonitinho e pediu: ô papai, eu dei uma pecadinha, manda-me Jesus para... Não. Ninguém pediu nada para Deus, ninguém fez nada para Deus olhar e falar assim: estou com dó, vou. O texto diz: pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Graça de Deus. Sabe quem decidiu enviar Jesus? Foi Deus, não foi nem eu, nem você. Ele não atendeu o pedido de ninguém, ele fez de livre, espontânea vontade. Ele que desejou, ele que escolheu, ele que falou: não, eu vou fazer por amor. Eu amo tanto a humanidade, eu amo tanto as pessoas, que eu decido, eu vou enviar o meu único filho. É o que diz em João 3,16, eu vou enviar o meu único filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que crê no meu filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora no versículo 10 diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação. Aqui ele já diz: o autor da salvação. Então o que é que nós temos através da morte de Jesus? Salvação. Autor, a palavra autor aqui, a tradução o significado da palavra é líder, pioneiro, é alguém que foi à frente, que abriu o caminho. Na verdade, o que Jesus nos proporcionou, não foi apenas: eu vou te dar uma salvação. Jesus, ele não é apenas a salvação. Na verdade, Jesus, ele abriu o caminho que leva a Deus, e é o caminho, não é um caminho. Jesus, ele veio e a palavra usada pioneiro, ele é o autor, ele é o líder, ele é aquele que abriu o caminho
que na verdade por causa do pecado havia sido destruído. O pecado faz separação do homem e Deus. Por causa do pecado nós fomos separados de Deus. E aí Jesus veio, através da sua morte, do seu sacrifício. O que é que ele faz? Ele abre um caminho. Ele abre um caminho para que eu e você pudéssemos chegar até a presença de Deus. Ele não abre um caminho, ele abre o caminho. Porque tem muitas pessoas que dizem, não, muitos caminhos levam a Deus. Não é o que a palavra de Deus diz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser. Eu sou o único caminho. Gui, mas eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Ótimo, são coisas maravilhosas. Você tem que ser mesmo, generoso, bondoso, um bom marido, uma boa esposa. Isso são coisas muito boas. Parabéns para você, você está fazendo bonitinho, mas isso não te leva para o céu. Mas eu vou ajudar lá na casa. Muito bem. Jesus, esse é o dever do cristão. Se você ama a Deus, você vai fazer esse tipo de coisa mesmo. É uma consequência, não tem como você amar a Deus e não fazer esse tipo de coisa. Você vai fazer. Só que tudo isso não te leva a Deus, não. Tudo isso não te leva para o céu. O que é que me leva para o céu? O que é que me leva a Deus? Jesus é o único caminho. O único caminho. Não tem o que você faça. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Não. Você pode fazer seja lá o que for. Não tem nada que você consiga fazer que vai te levar até Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é pelo que nós fizemos, pelo que a gente faz ou deixa de fazer, mas é pelo que Ele fez por nós. É isso que nos leva a Deus, é isso que nos leva ao trono de Deus, é isso que nos leva ao céu. O que? O sacrifício de Jesus, o preço que Ele pagou por mim e por você. Sabe, porque nós não poderíamos pagar o preço que Ele pagou por mim e por você. Um preço foi pago. Não tem como você chegar e falar assim, quanto custa ir para o céu? Não tem quanto custa. Você não tem dinheiro no mundo que poderia pagar o vale, o ticket para o céu. Não existe isso. Um preço que não tem como, é impagável, foi pago através do sangue de Jesus, para que eu e você pudéssemos ser ligados a Deus de volta. E é tão simples. O que eu preciso fazer? Preciso dar uma oferta grande? Tem uns caras doidos que falam umas coisas dessas aí. A irmã deu até um amém ali. Você precisa acreditar. Você precisa reconhecer, puxa, verdade. Jesus fez isso por mim. Eu acredito. Jesus morreu numa cruz por mim. O Senhor se entregou por mim, pagou pelos meus pecados. Eu sou perdoado porque o Senhor fez isso por mim. O Senhor pagou um preço que eu não poderia ter pago. Se eu confessar com a minha boca, se eu crer no meu coração, eu sou perdoado. Que a palavra diz. Mais simples do que parece, né? De graça, é graça, favor imerecido, bondade de Deus, misericórdia de Deus. A gente não merece. Se fosse eu e você, se a gente fosse Deus, não, esse não, põe fogo nesse. Esse aqui manda direto para o inferno. Olha as coisas terríveis que ele fez. Você vai para o inferno direto, meu filho. Vem, passa nem perto aqui. Mas Deus envia Jesus, porque Ele sabia que todos nós iríamos falhar, todos nós iríamos pecar, todos nós iríamos cair, iríamos errar, e não teria como nós pagarmos esse preço tão alto. Mas Jesus pagou por mim e por você. Versículos 11 a 13 diz assim: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Então vai falar sobre, ele na verdade aqui chama os filhos de santificados, de santos. Olha bem para você. Então, santinho mesmo?
Imagina se tua vida passasse aqui no telão. Vamos ver se é santo mesmo, peraí. Ai, acho que você não é muito santo não, hein? Ai, esse dia não mostra não. Posicional, o que é isso? Uma santidade que nós recebemos. O que acontece? Nós estamos aqui, a nossa posição hoje é: eu sou pecador, eu sou injusto, eu sou um imundo, eu pequei, fiz coisas terríveis, estou longe de Deus. Aí eu vou e aceito Jesus, falo: Senhor, Deus da minha vida, entra no meu coração, muda a minha história, quero viver para o Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, obrigado pelo teu sacrifício. Aí o que acontece? O sangue de Jesus vem, me cobre e me lava. Aí eu mudo de posição. Opa, agora Deus me vê, sabe como? Santo. Eu era um imundo, pecador, sujo, porque agora as lentes de Deus para mim é através do sangue de Jesus. Aí o sangue me cobriu agora. Aí Deus olha para mim e fala: opa, olha o santo guia ali. Olha o justo guia ali. E não é pelo que eu fiz, deixei de fazer, é pelo que Jesus fez por mim. Agora eu mudei de posição, eu estava aqui, agora eu estou aqui. Oh meu Deus, agora o sangue de Jesus me cobriu, mudei. Eu era um pecador, agora eu sou justo, sou santo aos olhos de Deus. Não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus fez por mim. Agora tem uma outra história, aqui também tem uns crentes que arrumam isso aqui como desculpa para falar: oh, que maravilha, hein? Então significa que, então, se o sangue de Jesus me cobriu, eu mudei de posição e está tudo certo, então eu vou pecar à vontade. Não é o que eu faço, o sangue me cobriu, está tudo certo. A gente vai chamar isso, na verdade, de santidade progressiva, né? Nós entendemos o quê? Nós fomos posicionados agora num lugar, mas a gente precisa agora andar de tal maneira, nos comportarmos de tal maneira. É, por exemplo, como uma pessoa que se casa, só casou, mudou o status. Antes era solteira, agora casou. O que mudou na vida dela? Se ela não mudar de comportamento, só mudou o papel, né? Ela precisa fazer alguma coisa. O cara era solteiro, ele falava com as mulheres, né? Paquerava. Ele casou. Ele continua se comportando da mesma forma? Alguns sim, né? Mas não deveria. É isso. Santidade é isso. Mudo de posição, sou santo, mas agora eu tenho a responsabilidade de caminhar nisso aqui. Opa, eu recebi algo novo de Deus. Agora eu sou visto não mais como um pecador, eu sou santo, sou separado aos olhos de Deus. Deus me vê através do sangue de Jesus. E se não fosse assim, não, isso aí acho que não é assim não. Então é só você olhar, por exemplo, apóstolo Paulo muitas vezes exorta irmãos, por exemplo, em Coríntios, em muitos lugares na Bíblia a gente vai ver Paulo exortando crente, cristão, sobre o comportamento deles. Mas é gente santa, porque se cria em Jesus, aceitou Jesus, é santo, é separado, mudou de posição. Mas ele exorta sobre o comportamento. Vocês estão fazendo, está em pecado, imundícia, você é pecador, ele confronta as pessoas. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: vocês são santos, mas vocês precisam caminhar vocês precisam andar nisso aí agora, precisam crescer em santidade, precisam mudar a atitude de vocês. E deixa eu dizer uma coisa, isso aqui em parte é um trabalhinho meu e seu, Deus vai nos ajudar, mas a gente precisa, é uma escolha diária na nossa vida. Eu sou santo aos olhos de Deus, mas a escolha de andar em santidade eu tenho que fazer todos os dias, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, todos os dias. Nós recebemos isso de Jesus também, Ele nos faz santos. Agora, versículos 14 e 15 diz o seguinte: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou,
falando de Jesus sendo homem, né? Participou de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, olha só o que o texto diz aqui. Jesus precisou ser como eu e você, carne e osso, e através da sua morte, o que ele fez? Ele pegou de volta aquilo que o diabo havia roubado, né? Ele tirou o poder, na verdade, está dizendo, olha, o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus foi lá e arrancou das mãos do diabo o poder da morte, porque o homem pecou, e aí o salário do pecado é a morte, e aí Jesus teve que ir lá, e através da sua morte, ele rouba das mãos do diabo. Isso não significa, na verdade, a palavra usada aqui, não é... essa palavra destruiu, na verdade, não é que ele é como se, não é que ele terminou, mas é como se tivesse se amarrado, como se ele tivesse limitado o poder do diabo. Isso significa que o diabo continua trabalhando, até porque a Bíblia não se contradiz. Em outros lugares a gente vai ver que a Bíblia diz, o diabo é como um leão que ruge, está à nossa volta, tentando tragar, destruir, matar, roubar. É isso que ele está tentando fazer comigo e com você. Agora, o que é que acontece? Jesus, ele limitou o poder. A partir do momento que eu e você, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o diabo não tem mais poder para tocar nas nossas vidas, não tem mais poder para roubar as nossas vidas, para destruir as nossas vidas, né? Agora o diabo, ele pode vir e matar alguém, vou rachar a cabeça, não, na verdade o diabo, ele usa circunstâncias, ele tenta as pessoas, ele tenta fazer com que as pessoas tomem decisões erradas, para escolher um caminho de morte, para escolher um caminho de destruição, né? E o que Jesus veio fazer, na verdade, ele veio comprar, no dia final, no dia que talvez eu partir, você partir, ou se Jesus não voltar antes, e aí talvez já vai falar, opa, esse é meu. Jesus vai falar, opa, não, fica tranquilo que esse aqui, eu paguei um preço, eu comprei com meu sangue, pode vir, meu filho, esse aqui não é seu não, vem para cá, que esse aqui está pago, esse aqui está comprado já. Foi isso que Jesus fez por mim, por você. Agora, o texto também diz que ele veio nos livrar do medo da morte, porque já viu gente com medo de morrer? Eu conheço gente com medo de morrer. Tem gente que tem pavor de morrer. Meu sogro tem medo de morrer. Pensa num cara que tem medo de morrer. Ele daria tudo na vida dele para viver, para voltar com 20 anos. Tem medo de morrer. Mas, por que Jesus nos livra? Por que a morte de Jesus nos livra desse pavor da morte? É claro que nos livra do pavor da morte. Eu não tenho medo de morrer. Por quê? Porque eu sei que, na verdade, ele venceu a morte. A morte, para mim, não significa fim. A morte, para mim, não significa destruição. A morte, para mim, na verdade, significa começo. Na verdade, o que nós estamos vivendo aqui nessa terra é um curto período, rapidinho, de toda a eternidade que nós vamos viver com Jesus. É o que Paulo disse, né? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele entendeu que morrer, na verdade, é maravilhoso. Porque eu estou morrendo, não estou com medo da morte, não. Eu vou morrer, eu vou viver com o Senhor, eu vou estar lá na eternidade, para todo sempre, vou estar com o Senhor, vou estar muito melhor do que eu estou aqui. Então, através da morte de Jesus, eu e você não precisamos mais ter medo da morte. Ele venceu a morte por nós. Aí vai dizer assim, último ponto, Jesus vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote, né? No versículo 17 diz assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quero ler também o texto de Hebreus 4, 14 a 16, que diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, aí aqui ele usa o termo grande, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que coisa maravilhosa aqui. O texto vai dizer, o escritor vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. No capítulo 4 vai dizer que ainda mais, não apenas sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. E o que é esse negócio de sacerdote, sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote? Não estou entendendo nada disso. No Antigo Testamento, no tempo das leis, no tempo dos sacrifícios, como eu falei para vocês, que o povo pecava, aí o que acontecia? O sacerdote, o sumo sacerdote, eles faziam os trabalhos do templo, eles iam lá e levavam o sacrifício no templo para oferecer o sacrifício lá no altar, e eles na verdade eram representantes do povo diante de Deus, então eles iam lá para pedir perdão pelo povo. Então ele ia lá, entrava lá no santo lugar e oferecia um sacrifício. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no santo do santo e oferecia primeiro um sacrifício para que os pecados dele fossem perdoados, depois para que os pecados de todo o povo fossem perdoados, né? Com medo de morrer lá dentro da presença de Deus, vai que a presença de Deus me mata, oferecia ali um sacrifício, e essa era a função do sumo sacerdote, do sacerdote, eles ofereciam ali um sacrifício, sangue era derramado para que os pecados do povo fossem perdoados por Deus. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, eles eram uma ponte, na verdade, entre Deus e o povo. Eles eram aqueles que representavam o povo diante de Deus, levavam os sacrifícios para que os pecados do povo fossem perdoados. E aqui o escritor está dizendo o seguinte: nós temos um sumo sacerdote, não apenas um sumo sacerdote, nós temos o grande sumo sacerdote. Por que é que ele usa o termo o grande sumo sacerdote? Sabe, porque na verdade, olha só, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, mas os sacrifícios que eles ofereceram milhares de vezes não foram suficientes para perdoar os pecados da humanidade. Eles tinham que continuar oferecendo, mas o grande sumo sacerdote, o Cordeiro imaculado, sem pecado, um único, ele não tem sucessor, ele não tem mais um que precisou vir depois dele, derramar um sangue. Não, Jesus, olha só, Jesus não foi lá e ofereceu um sacrifício pelos pecados do povo, ele se ofereceu, ele foi o sacrifício, e ele só fez isso, só pôde fazer isso porque nele não havia pecado. Ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou por mim e por você. E aí o que o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, por isso eu e você podemos nos achegarmos com coragem, sem medo, ao trono da graça. Eu e você podemos ir até a presença de Deus sem medo de sermos consumidos, porque daria medo, um Deus santo, um Deus justo, eu, um pecador, como é que eu vou chegar diante de Deus? Como é que, Gui, se você soubesse as coisas que eu fiz, eu entrei aqui na igreja, se você soubesse o que eu fiz ontem à noite, eu não vou nem orar, eu não vou nem levantar minha mão, porque Deus vai me consumir, Deus vai derramar um raio na minha cabeça aqui, vai me cortar no meio, porque eu sou uma pessoa terrível, eu já fiz coisas terríveis. Mas o que o escritor está dizendo é: eu posso confiadamente entrar, me achegar no trono da graça, ir até a presença de Deus, por causa do grande sumo sacerdote, por causa do sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Eu não preciso ficar com medo de Deus, porque Jesus, o sangue de Jesus pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar, então nós não precisamos chegar diante de Deus com medo. Jesus está lá, dizendo: pode vir, nos chama de irmãos, é o que o texto diz. Os filhos que o Senhor me deu, é o que o texto diz. Grande quanto a sua pessoa, quanto a sua obra, Ele é único, singular, não teve sucessor. Sua obra foi superior, e na verdade o livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Jesus em tudo. Sumo sacerdote, tanto homem, o que é interessante que Jesus foi homem, mas foi Deus também. Isso é demais, porque enquanto homem ele se identifica conosco, enquanto homem ele conhece as minhas dores, enquanto homem ele me compreende, enquanto homem ele
sabe das minhas tentações, ele foi tentado também. Ele sabe das minhas lutas, ele passou por lutas também. Enquanto homem, porque seria muito distante eu orar para Deus e dizer: Deus, eu estou sendo tentado. Mas eu ia dizer para Deus: Deus, mas você não sabe o que é isso aqui, você é Deus. Eu sei o que é isso. Porque Jesus foi tentado, Jesus passou, Jesus viveu como homem, então ele se identifica comigo e com você. Mas ele também foi Deus, porque se ele fosse apenas homem, ele tivesse morrido numa cruz, ele não poderia ter perdoado o pecado de toda a humanidade, ele teria morrido por ele mesmo. Mas sendo Deus, ele então, seu sangue tem o poder agora de perdoar o pecado de toda a humanidade. O texto vai dizer que ele nos livra das tentações, claro, pelo fato de ele ter sido tentado e ter vencido. É o que diz o versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, então pelo fato de ele ter vivido, de ele ter passado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4,16 assim, 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, qual foi o resultado disso? O que isso causou? O que aconteceu? Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Versículo 9, na parte B, fala o que aconteceu depois de Jesus ter morrido. Olha o que aconteceu. Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele precisou morrer, ele morreu, nasceu, viveu, morreu. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Filipenses 2, de 8 a 11, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só o que acontece, aplauda ao Senhor Jesus. Olha só o que acontece, Jesus vai para a cruz como um cordeiro. Jesus vai como um cordeiro imaculado, perfeito, sem pecado, como um carneiro que as pessoas estão maltratando, judiando e colocam ele numa cruz. Mas ao sair da cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, a Bíblia fala sobre ser coroado, sobre coroa na sua cabeça. Isso aqui está falando sobre rei, sobre reinado. Isso aqui está falando sobre um rei. Ele entra como um cordeiro, ele sai como rei. Ele entra como um pequeno cordeiro, ele sai como o leão da tribo de Judá. Ele entra ali, as pessoas, o diabo está pensando: eu venci. O diabo está pensando: o plano de Deus não deu certo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita, ele é coroado, ele é levado para junto do Pai. Agora o leão da tribo de Judá é colocado lá, e ele cuida de mim, ele cuida de você, ele está ao meu favor, ele está ao seu favor. Eu não sei você, mas isso aqui me deixa empolgado. Mas ele precisou morrer, porque ele morreu, ele foi coroado, porque ele se entregou, Deus o exaltou. Você serve a um Deus que reina. Você serve a um Deus que está no controle de todas as coisas. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a um Deus que morreu e ficou morto. Não, ele ressuscitou. Você não serve a um Deus que foi como um cordeiro e ficou por lá. Não, ele saiu e foi glorificado, foi honrado, foi levantado pelo Pai. O nosso Deus reina. Jesus morreu, porque ele morreu, ele me substituiu, ele me reconciliou, ele nos redimiu, ele nos santificou, ele nos religou
ao Pai. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje Deus olha para nós e nos vê através do sangue de Jesus. Hoje não há condenação sobre as nossas vidas. Não há condenação. O diabo pode olhar para mim e para você e dizer assim: você é um pecador. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas eu fiz coisas terríveis. Não há condenação por causa do sangue de Jesus que cobre as nossas vidas, os nossos pecados e as nossas falhas. Foi isso que a morte de Jesus trouxe para mim e para você. Hoje nós temos a possibilidade, a chance de vivermos uma nova vida. Na verdade, temos a chance de termos vida, uma vida plena, em abundância, por causa da morte e do sacrifício de Jesus por nós. Eu quero que você, durante 10 segundos, celebre o nome dele com tudo que você puder, com o seu melhor. Pode ficar de pé no seu lugar. Se você acha que ele é digno, entregue o seu melhor, agradeça, diga: obrigado, Deus.